Ora, boa noite. Cólera voltou a causar mortos nas últimas 24 horas. São 3, segundo o Ministério da Saúde. 202 novos casos da doença foram registados. Malária no Ambo, 3 a 5 crianças morrem diariamente no Hospital Pediátrico do CFB. A unidade está sem espaço para internamentos. Greve à vista. Camionistas prometem paralisar atividades a partir do dia 24 deste mês. Classe queixa-se de apreensões arbitrárias. Acertos para paz no leste da RDC. Presidente do Togo cumpriu hoje visita oficial de algumas horas a Angola. 2 anos de guerra civil no Sudão. Forças de apoio rápido anunciam criação de governo alternativo. Quarta-feira, 16 de abril de 2025, o Girassol Jornal está no ar. Ora, viva, boa noite. O país registrou nas últimas 24 horas mais 3 mortes por cólera e 202 novos casos da doença. No total, o número de mortes causados pela doença até ao momento chegou aos 478. 12.802 infecções foram diagnosticadas desde o início do surto em janeiro. As mortes registadas no período em referência ocorreram 2 na província do Kwanza Norte e uma em Malange. Nesta altura, apenas 3 províncias do país estão livres da doença. Cidadãos de diferentes zonas urbanas e periféricas de Luanda mostram-se cada vez mais atentos às medidas de prevenção contra a cólera, mas defendem um reforço urgente nas ações de controlo e combate ao surto que continua a ceifar vidas. Apesar do aumento das campanhas de sensibilização, moradores do bairro da Madeira, no município do Sambizanga, continuam preocupados com a propagação da cólera devido à fragilidade na condição de saneamento à volta daquela localidade. Aqui que nos preocupa mesmo é as moscas, muita mosca, lixo. E água, também não temos água. Queremos água. A gente está falando desse bairro, é mais tipo os homens da saúde. Entrar nas casas, ver o saneamento básico de cada pessoa mesmo daqui do bairro. Durante uma ronda feita pelo bairro, muitos populares afirmaram já estar informados sobre os principais cuidados a ter para evitar o contágio, como a lavagem das mãos, o consumo de água potável e o saneamento básico. O bairro conta atualmente com um centro de reidratação que, segundo uma enfermeira local, atende em média 3 pacientes por dia. Antigamente, quando começou a cólera, nós tínhamos uma demanda grande e a maior parte era criança, mas graças a Deus agora reduziram, temos tido poucos casos, por dia pode nos aparecer 1 a 2 casos e quando aparecem, nós sabemos que a cólera ela apresenta 3 fases, tem a fase A, a fase B e a fase C. Quando nos aparece um caso na fase A, nós fizemos a hidratação deste mesmo paciente. Nos centros urbanos, a opinião pública aponta para a necessidade de uma intervenção mais robusta do governo, especialmente nas zonas com maior problema no abastecimento de água e na recolha de resíduos. E se nós temos uma empresa para o tratamento da água, para o consumo do povo de Luanda, então deveria ser em melhores condições. Não só da água, mas estamos a falar também em questão de saneamento básico, do lixo, realmente, que é uma grande problemática na nossa cidade de Luanda. Porque está a vitimar muita gente, já vão lá quase 400 e tal mortos e 12.800 idosos de infecções, segundo o que estamos a acompanhar, e é muito preocupante. Poderiam aqui passar em forma de palestras, passar nas zonas, nas comunidades, falar um pouco sobre a cólera, não é, para nós se livrar desta situação. Desde janeiro deste ano, o surto da cólera já provocou mais de 400 mortes em Angola. Entrevistado pela nossa equipa, um jovem residente falou da importância de haver mais humanismo nas unidades hospitalares, como parte das medidas de combate. Os nossos enfermeiros, né, angolanos, e a melhorar-se nesse lado de atendimento para que o paciente chegue ao hospital
E em vez de estar aí estar aí em demora, que logo que chegue tenha um atendimento eficaz. Dados das últimas 24 horas apontam para 3 mortes e 202 novos casos. A província do Kwanza Norte registrou 2 mortes e Malange 1. Benguela é a província com maior número de novos casos, com 86, seguida de Luanda com 44, Kwanza Norte 31, Malange 17 e Bengo 7. Morrem de 3 a 5 crianças. Uma cama para 2 a 3 crianças. É esta a realidade que está a deixar agastadas algumas mães que se encontram com os seus filhos internados. Cheguei esta manhã. O que nos trouxe aqui é febre e dor de cabeça. Cada cama tem sido 2 crianças. Malária, o outro está com desnutrição. Como é que está seu atendimento aqui? Razoável. Tem enfermeiras boas e também tem enfermeiras rancorosas. Dão muito berro nas mães. Temos camas de 2 crianças e com as mães são 4. Também temos camas que têm 3 crianças. Com a mãe são 5. Está mal. Também não temos cobertores. Os lençóis são poucos. Temos lençóis rasgados nas camas. Estamos mal. Também estamos falta de mosquiteiro. Neste momento, o hospital do CFB funciona como uma secção de pediatria do Hospital Geral do Uambo, atendendo assim às populações desta região que acabam por ser superiores à capacidade de internamento desta unidade sanitária. O que me trouxe é bronquite e tosse e febre no meu filho. Internei já quarta-feira passada, hoje já se fiz 8 dias. Estava lá na reanimação, então ontem assim que me meteram aqui na sala normal. Aqui as condições são mesmo aquela. Cada cama, assim na cama solteira, 3. E nessas camas aí que é berço, 2 crianças. Isso nos preocupa muito, porque às vezes o doente que você está ao lado dele, às vezes tem um sintoma de sarampo. Então você vieste com outro sintoma e fazem troca. Tipo, eu já estava aqui mesmo nessa cama, porque ele é hidropanocítico. Fui em casa, assim que cheguei lá, só passei uma noite. A criança começou a apresentar outra doença, viemos de novo. O secretário de Estado para a área hospitalar garante que a situação da partilha de camas será resolvida ainda esta semana. Na assistência pediátrica, temos um fluxo muito grande de pacientes, aproximadamente 300 pacientes por dia, e destes quase 40 estão a merecer internamento. O que temos que melhorar é a acomodação dos pacientes. Não é aconselhável termos 2 pacientes por cama, produto do que já sabemos, as doenças podem ser transmitidas de forma cruzada. Temos esses 2, 3 dias para ultrapassar isso. As mortes por malária constituem também preocupação na maior unidade sanitária da província, com registros de mais de 2 mortes diariamente. Neste preciso momento, contamos com 128 pacientes internados por malária a nível do hospital. Em termos de taxa de mortalidade por malária, é a mais preocupante. 5 a 3 crianças a nível da província, 5 a 3 crianças, especificamente no Hospital Geral. 2 crianças, podemos dar um dado mais exato. Foram distribuídos mosquiteiros impregnados com anti-repelentes contra a malária e vamos fazer a distribuição sem dificuldade de nenhum tipo. No Hospital Geral do Uambo, Leonardo Inocêncio visitou igualmente o Banco de Urgência de Medicina, a atual pediatria, onde interagiu com os profissionais da área e fez ainda uma visita à farmácia da mesma unidade sanitária. A taxa de mortalidade em Angola reduziu de 271 mil nados vivos para 170 mil entre 2016 e 2024. Os dados constam no relatório preliminar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentado hoje aqui em Luanda. O governo angolano está a preparar o segundo relatório nacional voluntário sobre a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas, com base nos 5 pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente pessoas, planetas, prosperidade, paz e parcerias. O relatório preliminar, apresentado nesta quarta-feira, dá conta que entre os aceleradores do desenvolvimento sustentável em Angola estão fundamentalmente os setores da saúde, educação, agricultura, eletricidade e outros, como confirma o secretário de Estado para o Planeamento, Luís Ipalanga. O que nós pretendemos fazer foi colher contribuições dos mais diversos órgãos da sociedade civil, academia, setor privado, parceiros de cooperação e, preliminarmente, o relatório dando conta de que temos progressos assinaláveis, temos desafios, mas também temos oportunidades.
O relatório dá conta de que os aceleradores dos ODS em Angola são fundamentalmente o setor da saúde, educação, agricultura, eletricidade, saneamento básico, proteção social. Ainda assim, também reconhecemos que existem desafios em relação aos quais estão a ser desenvolvido um conjunto de programas no âmbito do PDN que visam colmatar e mitigar os desafios ainda prevalecentes. O secretário de Estado diz que, apesar dos avanços registados, muito ainda há por se fazer. E entre os avanços, o relatório preliminar no setor da saúde indica que a taxa de mortalidade reduziu significativamente no período de 2016-2024. E preliminarmente também, a nível da saúde, o que se constata é que Angola terá registrado progressos assinaláveis, nomeadamente a taxa de mortalidade materna terá reduzido, por exemplo, entre 2016 e 2024, de 239 mil neonatos vivos para 170. Tivemos o aumento ou a redução da taxa de mortalidade por malária de 44% para 32% neste período. A nível da educação, o que nós constatamos é que a taxa de integração de crianças no ensino secundário terá aumentado de 69% para 70,8%. A nível do setor da proteção social, por via dos vários programas que estão a ser implementados, já conseguimos beneficiar um total, até 2024, um total de cerca de 1.070.000. Os resíduos da mandioca e os seus derivados são considerados proteínas para os animais. A afirmação é de pesquisadores internacionais, veterinários, especialistas em nutrição animal, que falaram nesta quarta-feira numa palestra promovida pelo Ministério da Agricultura, aqui na capital do país. Qualquer variedade dos resíduos da mandioca é nutritiva para o animal. Avançaram nesta quarta-feira em Luanda pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Oeste do Pará, conhecida como UFOPA. A mandioca em si, ela tem a mesma consistência para a gente, mas a ideia aqui do que a gente quer fazer é aproveitar o resíduo da mandioca, ou seja, aquilo que não vai para a alimentação humana. Exemplo, a casca da mandioca. Então, pegar isso que seria um resíduo, um descarte, até um problema ambiental, e agregar valor tanto na cadeia da mandioca quanto baratear a ração para, no nosso caso aqui, é testar para peixes. A experiência tanto com peixes nativos quanto com tilápia, que é uma das principais espécies produzidas no mundo. Esta opção da casca da mandioca visa diminuir os custos dos criadores pecuários sobre a ração animal. Então, pegar esse resíduo, a gente troca esse resíduo por soja ou pelo milho e isso, consequentemente, barateia, Porque a soja e o milho é uma commodity, então ela varia muito o preço e é por isso que a gente tem uma variação do preço da ração. E o preço da ração é 80%, 70% do custo da produção. Então, a gente conseguindo ingredientes que barateiam a ração, isso viabiliza a produção. Durante a palestra promovida pelo Ministério da Agricultura e Florestas, no âmbito da cooperação entre o Governo de Angola e a República Federativa do Brasil, técnicos veterinários angolanos destacaram sobre a experiência que estão a receber. A utilização da mandioca. A mandioca por si só tem grandes produções no nosso país e nós já somos autossuficientes em mandioca. A introdução da mandioca na alimentação animal, portanto, é uma mais-valia que pode contribuir para a redução dos preços das rações. É uma experiência brasileira que está a nos ser transmitida e que vale a pena o nosso país levar em conta para diminuirmos os custos da ração e diversificar a ração. O encontro, que debateu sobre os resíduos da mandioca e os seus derivados na alimentação dos animais, contou com os responsáveis do Ministério das Pescas, da Ordem dos Médicos Veterinários, avicultores, criadores de gado de Angola e entre outros técnicos do setor. Os camionistas transportadores de mercadorias ameaçam paralisar os serviços no dia 24 deste mês por tempo indeterminado. A classe queixa-se de apreensões arbitrárias por parte da polícia que ocorrem principalmente na província do Zaire.
A Associação dos Camionistas de Angola quer que o governo revê as medidas de trânsito que impôs aos camionistas em relação à proibição dos stepes ou reservatórios de combustível das carrocerias dos automóveis. O presidente dos camionistas de Angola, Sabino Vieira, queixa-se de maus tratos por parte da polícia e apreensões arbitrárias. Por isso, avança a paralisação dos serviços para o próximo dia 24. Então não pode ser os camionistas a serem vítima, uma vez que são eles que transportam tais produtos todos para as províncias, não é? Nós verificamos, conversamos com o governo do Baza Congo. Segundo ele, dizia que na primeira quinzena de mês de abril deviam soltar os camionistas e os caminhões que lá estão, mas até agora sem sucesso, sem nada. Então, nesse contexto, antes do dia 24, se o governo da província do Baza Congo não se pronunciar para o diálogo com as associações, de facto, vamos paralisar totalmente as províncias de Cabinda e Zari, uma paralisação por um tempo indeterminado. De acordo com Sabino Vieira, a paralisação terá como ponto de partida a saída de Luanda para a província do Bengo. Até que o governo abra a porta do diálogo para então aferirmos essa situação e tirarmos uma diretriz. Tem que ter uma ata, um documento assinado pelo governo, porque nós já vamos trazer as nossas propostas, porque nós é que somos técnicos, conhecemos muito bem um caminhão daqui de Luanda a Cabinda precisa de X mil litros. Então é isso que nós queremos, que o Estado, a polícia saiba perfeitamente que não, o camionista tem direito de abastecer X. E nós também estamos com previsões queremos a devolução dos nossos step nos nossos caminhões, e os caminhões abastecem cá em Luanda, já não podem abastecer nas bombas da província do Baza Congo. Abastecem em Luanda e abastecem em Cabinda para o regresso. Isso é para evitar essas situações. A proibição do uso do step nos reboques dos caminhões é uma das medidas da Polícia Nacional no Zaire para combater o crime do elevado nível de contrabando de combustível, segundo realça o delegado do MININT e comandante da polícia na região. A lei número 5 de 24 de 23 de abril. Essa lei, sim, ajuda-nos e de que maneira combatermos o contrabando. Essa lei define-nos e orienta-nos de que os caminhões com o STEP já não serão única e simplesmente aplicados à multa de acordo com o Código de Estrada. Ditam a apreensão do meio. De acordo com dados da Polícia no Zaire, desde janeiro de 2024 até março deste ano, foram apreendidos mais de 770 mil litros de combustível nas fronteiras, mais de 400 stepes ou reservatórios, 311 processos estão em curso e 325 pessoas foram detidas por causa destes crimes. A maioria dos empregados domésticos em Angola desconhece os seus direitos. Muitos trabalham sem contrato e nem sequer chegam a gozar férias. Alguns especialistas afirmam que na base da situação estão fatores como a pouca fiscalização da Inspeção-Geral do Trabalho e, por outro lado, a falta de cultura jurídica. Em Angola, o trabalhador doméstico goza dos mesmos direitos que qualquer trabalhador. De acordo com o regime jurídico do trabalho doméstico, considera-se trabalho doméstico o serviço subordinado prestado com caráter regular a um agregado familiar ou individual. Desde os 19 anos que Gisela Dias trabalha como empregada doméstica, hoje com 25 anos, conta que não possui contrato de trabalho e nem goza de férias. No princípio foi muito difícil me adaptar, porque eu comecei quando era muito pequena, só tinha 19 anos de idade. E as necessidades estavam mesmo a apertar, então eu tinha que abraçar essa oportunidade. E há muitas reclamações, às vezes você não está a fazer bem as coisas, não está a lavar bem a roupa, não está a passar bem. Não tem sido fácil, muito esforço, cansativo. E saímos tarde também, muita dificuldade no táxi. Temos que acordar cedo para vir. É uma luta mesmo grande. Não conheço os meus direitos. Não tenho um contrato de trabalho, nem tenho direito a férias há 6 anos. No entanto, Tânia João, dona de casa, explica que já despediu muitas empregadas por mau comportamento. Já tive muitas que tiveram muita dificuldade, muitas mesmo. Em caso de horário,
apresentação, porque eu sou de acordo que quando você sai da tua casa para o trabalho, tens que estar organizada. E muitas das vezes as nossas governantas de casa não são assim. Mas eu despedi por fator idade. Tem muitas que pensam que eu, na minha idade, ter uma governanta em casa não pode. Elas querem se comparar comigo. Essa não pode me mandar, essa não pode falar mais alto que eu, não sei o quê. É o fator que me fez despedir algumas. Apesar de existirem muitas queixas entre empregados e entidade patronal, há quem encontra bons patrões. Dona Joana Kikonga trabalha há 8 anos na centralidade do Quilamba e explica como tem sido o dia a dia com a sua patroa. Eu posso trabalhar segunda-feira e vi só sexta-feira. Posso trabalhar quinta-feira e vi só uma outra segunda-feira. Eu tenho contrato com a senhora assim, mas dentro desse contrato não abordamos por escrita, foi verbal. Ela me dá o salário sem atraso e quando eu tenho um problema em minha família também ela ajuda-me. O jurista Manuel Damião declarou que existe pouca fiscalização, o que tem contribuído para o incumprimento dos direitos dos trabalhadores. Nós aqui olhamos para a falta de consciencialização jurídica, a falta da elevação da consciência jurídica, por um lado. Por outro lado, elencamos aqui o aspecto da fraca fiscalização da entidade competente, porque em sede de um contrato de trabalho, as partes, no caso o trabalhador, têm direitos e deveres, enquanto que a entidade empregadora tem poderes e deveres. Entre os deveres do empregador, destacam-se o contrato de trabalho, pagamento salarial regular e o cumprimento das obrigações na proteção social obrigatória. Manuel Daniel garante que o contrato de trabalho de forma oral não invalida as responsabilidades da entidade empregadora, pois em caso de incumprimento, os funcionários podem recorrer aos tribunais. A entidade empregadora, por acordo com o trabalhador, podem decidir formatar esse contrato por escrito ou formatar esse contrato via oral. Independentemente deste contrato não ser redigido a escrito, os direitos dos trabalhadores estão aí garantidos e assegurados. Então, as trabalhadoras podem fazer recurso aos tribunais. Em Benguela já estão em liberdade os 15 reclusos da penitenciária do Cavaco que beneficiaram do indulto concedido pelo Presidente da República à luz da celebração dos 50 anos de independência nacional. O ato de soltura foi orientado pelo juiz-presidente em exercício do Tribunal de Comarca, que na ocasião dirigiu aos beneficiários palavras de conforto. Os 15 cidadãos, agora ex-reclusos, que cumpriram diferentes penas, vêm-se livres e reinseridos na sociedade, fruto do perdão de suas penas no âmbito da celebração dos 50 anos de independência e prometem pautar por um comportamento exemplar. Me sinto muito agradecida, não contava com isso, estou eternamente grata. Primeiramente quero agradecer a Deus por me conceder este milagre tão grande e agradecer ao nosso camarada Presidente da República. Vou dar o meu máximo para mim não voltar mais aqui, vou voltar a estudar e me comportar. Para que mudem de comportamento, para que sejam outras pessoas, porque não é fácil estar aqui. E aqui também me ensinaram muita coisa, aprendi muita coisa, que dá também para mim ensinar para as outras pessoas. Peço mais uma vez obrigado ao juiz-presidente e espero fazer melhor daqui para frente e nunca vou tornar a acontecer, fazer esse mesmo ato que eu cometi na liberdade. Vou oferecer bons exemplos a eles e tudo que eu aprendi aqui também vou ensinar para eles. Aos contemplados ficou o apelo da mudança de comportamento social por meio de práticas exemplar, dado o merecimento do gesto motivado pelo Presidente da República. Agarrem esta oportunidade, não voltem a delinquir e mostrem que efetivamente estão reinseridos socialmente. Procurem colmatar os tempos livres, dedicando-se a atividades úteis. Devem deixar de parte aquelas atividades, aqueles atos semelhantes ou iguais àqueles que vos colocaram aqui. Portanto, agarrem esta oportunidade com as duas mãos
e mostrem à sociedade, aos vossos pais, aos vossos amigos, de que quem lhes concedeu esta liberdade não errou, não terá cometido algum crime. Portanto, parabéns e desfrutem. Aos reclusos ainda encarcerados nos serviços penitenciários do Cavaco, ficou a esperança do benefício da clemência de outras formas, desde que pautem por comportamentos exemplares. O mercado de trabalho avançou ligeiramente em termos de tecnologia, mas no que diz respeito ao equilíbrio social, o país ainda segue a passos lentos, principalmente quando se fala de pessoas com deficiência. Para estas pessoas encontrar oportunidades no mercado de trabalho continua a ser difícil. A Lei nº 12/16 de 15 de janeiro estabelece uma cota de contratação de pessoas com deficiência, sendo 14% para o setor público e 2% para o setor privado. Mas, infelizmente, essa realidade não se faz sentir. Lamentavelmente, eu devo dizer que o setor privado não está a ser, digamos, inclusivo, não é? Portanto, tem vontade de o fazer, mas pronto, acredito que seja por questões orçamentais ou por outros motivos que transcendem a minha capacidade de entendimento, mas timidamente colocam uma ou outra pessoa e daí não passa. Mas como também a fiscalização quase que não se faz sentir, então há essa tendência do setor privado, quando já tem uma pessoa, acomoda-se e já não se sente a necessidade de, digamos, recrutar, não é, outra pessoa com deficiência, mesmo muitas das vezes registrando uma certa capacidade profissional na pessoa com deficiência. Por quê? Porque as associações na altura surgiam justamente para defender os direitos das pessoas com deficiência. Entretanto, se nós fôssemos fazermos os nossos contactos assim pessoalmente, e até porque surge numa altura em que estão abertos alguns concursos públicos, falar da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é um desafio enorme. É um desafio enorme, eu digo isto porque eu vivo no dia a dia reclamações dos nossos membros. O mercado de trabalho angolano ainda é pouco inclusivo. Exemplos como os de Janete Meio-Dia, repórter da Rede Girassol, são raros em Angola. Para o coordenador de programas Antônio Fonseca, não é fácil sair da invisibilidade e conseguir uma oportunidade. Digamos, a tendência, eu não estou a generalizar o caso, mas tem a tendência de olhar para a deficiência e associar a deficiência com a incapacidade. Em casos registrados aqui, N casos de pessoas que concluíram as suas formações superiores, são licenciados, mas caem até no desespero. Uns já aventaram, inclusive, meter fim à própria vida, porque o mercado não responde àquilo que é o seu projeto de vida. Licenciada em Psicologia, Carla Luamba, de 32 anos, foi obrigada a empreender por falta de oportunidades de emprego. Me vi forçada a empreender porque, como jovem, eu precisava ter alguma fonte de renda e não tinha um emprego, então eu tive que procurar outros mecanismos para conseguir suprir as minhas necessidades básicas. Mas, infelizmente, nunca consegui um emprego no meu ramo, mas já tentei. Para os portadores de uma deficiência, o refúgio tem sido associações criadas por pessoas que conhecem e convivem com os mesmos problemas. Foi assim que surgiu a Liga de Apoio à Integração dos Deficientes em 1999, que atualmente abriga mais de 8.000 membros.
Esteve reunida nesta quarta-feira em sessão ordinária a Comissão Interministerial para a Massificação do Bilhete de Identidade. O encontro foi orientado pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e decorreu na sequência do processo em curso da apresentação de soluções para a modernização e massificação da emissão do documento. Levar o bilhete de identidade a todos os cidadãos nacionais até 2027 é a meta do Executivo. A informação foi avançada pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Marci Lopes, à saída da reunião ordinária da Comissão Interministerial para a Massificação do Bilhete de Identidade. Marci Lopes informou que, para tal, está-se a trabalhar na descentralização da emissão do bilhete de identidade para torná-lo mais acessível aos cidadãos. Postos de identificação que estão criados em todo o país, em todas as províncias do país, a nível municipal e comunal. E nós vamos associar a esta componente de emissão e distribuição todos os balcões únicos de atendimento ao público que pertencem ao Ministério da Administração do Território, que farão também a emissão e a distribuição, a impressão destes bilhetes a nível local, ou seja, ali onde eles estiverem situados. A meta é atribuir o bilhete a todos os cidadãos. Nós temos neste momento mais de 15 milhões de cidadãos com bilhete de identidade entregue, atribuído, e temos outras centenas nos postos de identificação. Vamos agora trabalhar para que todos os cidadãos tenham acesso ao bilhete de identidade. Nós já estamos a garantir que o bilhete seja atribuído à nascença, nas maternidades. Em todas as maternidades do país existem postos de identificação e um posto da conservatória para fazer o registro das pessoas que nascem, das crianças que nascem e também a atribuição do bilhete. Por outro lado, em sede destes postos, pode-se tratar o bilhete de identidade de todas as crianças dos 0 aos 12 anos que fizerem consultas nestes hospitais. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos informou que a pretensão é de que, até o final do ano, seja alargada a cadeia de distribuição do bilhete de identidade. Vamos começar a trabalhar nos próximos tempos com a aquisição de material, de equipamento, formação de pessoas, já está em curso, para até o final do ano começarmos de facto, a ter uma cadeia maior de distribuição do bilhete. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira e decorreu em torno do Plano Estratégico de Universalização do Bilhete de Identidade e foi orientado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que coordena a Comissão Interministerial para a Massificação do Bilhete de Identidade e tem como coordenador adjunto o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Marci Lopes, e também integra os ministros da Administração do Território, das Finanças, das Relações Exteriores, das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e o Ministro do Interior. A 18ª edição do Café Cipra teve lugar hoje e refletiu em torno do com a formação académica, empregabilidade e habitação estiveram em destaque. O Alberto Capitão acompanhou a sessão e tem mais informações. Capitão, boa noite. Muito bem, boa noite, Iracema Arnaldo e a quem acompanha o Girassol Jornal. De facto, já terminou esta 18ª edição do Café Cipra, a primeira de 2025. Hoje a temática está virada para a juventude, orgulho nacional e produtividade, de propósito, porque estamos a viver o mês dedicado à juventude. Vou rapidamente à conversa com o Ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão Pinto de Andrade. Sr. Ministro, várias questões levantadas ao longo deste programa que demorou cerca de 3 horas. Fala-se da formação, do emprego, da habitação. Eu lhe pergunto, em termos concretos, o que é que prevê o Plano Nacional da Juventude neste intervalo de 2-3 anos para resolver estas questões todas que preocupam a juventude, já que disse que a juventude é um problema transversal? Naturalmente. Primeiro agradecer a pergunta e dizer que é um momento de satisfação estar com jovens e poder partilhar com eles aquilo que são as políticas de Estado para este escalão etário. Dizer que foi bom, foi um momento bom. Como sabe, foi aprovado muito recentemente o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, que pela sua transversalidade implica que trabalhemos com todos os departamentos ministeriais e outras instituições do Estado. As políticas de Estado para a juventude estão definidas
As metas estão traçadas, agora o que temos que fazer é implementar os programas que foram aprovados e fazer o seu acompanhamento e as correções paulatinas conforme surjam as dificuldades. Por exemplo, no domínio da formação e da empregabilidade, quantos jovens é que este plano prevê abranger nos próximos 2 anos? Não, as metas são as do Plano Nacional de Desenvolvimento, do PDN, do Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, nós não vamos fugir dessas metas, as metas estão lá, nós temos é que executar programas no sentido de fazer com que possamos atingir essas metas. Os programas estão gizados, entramos já na fase de implementação desses programas, todos os ministérios estão em sintonia para aquilo que deve ser feito em prol da juventude. No fim, vamos avaliar. Sr. Ministro, aqui falou-se também da fuga de cérebros e chamou a atenção para o cuidado que se deve ter na abordagem deste assunto, porque não é recomendável que os jovens saiam do país para depois ir para as redes sociais se justificando que saíram por isso ou por aquilo. Ou seja, nem todos que saem, afinal, são quadros aproveitáveis. Não, essa é que é a diferença, é preciso de discernir o trigo do joio. Os jovens, dificuldades todos nós temos. E posso lhe assegurar que as dificuldades que os jovens têm hoje não são as dificuldades que nós tivemos no passado. São seguramente menores, mas cada um a seu tempo. Hoje, no mundo inteiro, os jovens procuram melhores condições de vida, até nos países desenvolvidos, e nós demos aqui exemplos, não é? Portanto, é natural que alguns vão em busca do ouro, mas é preciso não confundir isso com quadros. Quadro é outra coisa. São jovens angolanos, como são jovens de Santo Tomé ou de outro sítio qualquer do mundo, que entendem sair dos seus países em busca de melhores condições. Não quer dizer que sejam quadros. Nessa pleiade de jovens, eventualmente poderá estar um ou outro com alguma qualidade, com relevo. Esperemos que assim seja, até para que cresça o bom nome de Angola. Significa que estamos a formar quadros com qualidade. Mas, sabendo de todas as dificuldades que temos, é natural que isso aconteça. Temos é que continuar a trabalhar no sentido de reter os melhores aqui, proporcionando-lhes melhores condições de vida. Para isso temos que continuar a trabalhar, dando emprego de qualidade, assegurar que quando atinjam a idade possam ter a sua própria casa, possam viver com dignidade, e é isso que o Estado tem que garantir. Então esse trabalho vai continuar. Aqui e ali haverá sempre, eu posso lhe garantir que ainda muito antes desta fase, né, grande parte, ou pelo menos uma parte substancial de médicos que nós formamos no país derivaram para outras latitudes. A vida é assim, mas também recebemos muitos. Recebemos quadros de todos os lados, particularmente aqui da nossa região da África. Portanto, é natural. E temos que encarar isso com responsabilidade, sabendo que Angola pertence aos jovens e as condições têm que ser criadas agora. Muito obrigado. Aqui a conversa com o Ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão Pinto de Andrade, no final desta 18ª edição do Café Cipra, que, como disse, olhou para a temática Juventude, Orgulho Nacional e Produtividade, de propósito, porque estamos no mês da Juventude. Iração Arnaldo é o resumo do que podemos fazer deste Café Cipra e, com certeza, nos próximos espaços poderemos olhar para outros assuntos que foram abordados neste evento. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão, e o essencial do Café Cipra, 18ª edição, e é tempo para fazermos o primeiro intervalo da noite. Regresse connosco a outras da atualidade para lhe contar. Até já. Voltamos a informá-lo no Girassol Jornal. Avançamos com esta. O presidente do Togo, Fauré Essozima, a quem foi recentemente confiada a missão de mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo, cumpriu nesta quarta-feira visita oficial de algumas horas a Angola. O estadista togolês foi recebido pelo presidente da União Africana e chefe de Estado angolano, João Lourenço. O encontro serviu para concertar estratégias e reforçar o plano diplomático alinhado para o alcance da paz no país vizinho.
À sua chegada, o presidente do Togo foi recebido pelo presidente angolano e presidente da União Africana, João Lourenço, tendo os dois seguido depois para uma reunião à porta fechada. No encontro de aproximadamente 1 hora, os estadistas falaram sobre a situação prevalecente no leste da República Democrática do Congo. O presidente angolano, João Lourenço, anunciou em finais do mês passado a sua saída definitiva da mediação para se dedicar ao continente, sendo que assume agora a presidência da União Africana. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, fez um balanço do encontro entre os dois estadistas. Quem assume uma responsabilidade de género tem como passagem obrigatória a cidade de Luanda para justamente falar com Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, não só como mediador do processo, mas também como Presidente da União Africana. E, sobretudo, pelo facto de a decisão, portanto, submetida ao Estado-membro, diz claramente que o Presidente Faure Gnassingbé é designado para continuar os esforços, portanto, envidados pelo Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço na procura da solução no leste da RDC e na normalização das relações entre os dois Estados. E ainda a mesma decisão, além de lhe dar essa missão, portanto, dá também uma missão à Comissão da União Africana, que deve preparar todos os aspectos relacionados com esta missão para poder, portanto, beneficiar do apoio da Comissão da União Africana, mas também da Presidência da União Africana. Portanto, a conversa de hoje tratou justamente de dar toda a informação existente e não só já dos grandes lados em que ele continua a assumir muitas responsabilidades. O chefe da diplomacia angolana referiu que, apesar de deixar a mediação, Angola e o seu presidente vão continuar a acompanhar todo o desenvolvimento da situação no leste da RDC, visando a pacificação daquela região. O trabalho vai continuar com acompanhamento, com certeza, cada vez que for necessário por parte do novo mediador, ele vai, com certeza, recorrer a Luanda e a nossa qualidade de presidentes da União Africana, mas também pelo trabalho, pela memória que é acumulada sobre esse dossiê, a contribuição que nós continuaremos a dar também para esse dossiê. Porque, como sabem, o Presidente da União Africana tem responsabilidades acrescidas. Portanto, vai, com certeza, o Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço estar presente cada vez que a União Africana assim o requerer, para dar todo o apoio necessário para a procura de uma paz duradoura, não só na República Democrática do Congo, mas também nas outras partes. Presidente da União Africana e da República de Angola, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, no Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado togolês, Faure Gnassingbé, designado como novo mediador para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Sobre a mesa esteve o dossiê Paz e Segurança na RDC. Seguimos com as notícias internacionais. O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido no Sudão anunciou a formação de um governo alternativo, ao qual chama de Governo de Paz e Unidade. A decisão foi publicada numa altura em que são assinalados 2 anos desde o início da Guerra Civil, a 15 de abril de 2023. Confira o compacto internacional no Girassol Jornal. Já lá se vão 2 anos desde o início do conflito que opõe o exército sudanês às forças de apoio rápido. As mortes e deslocamentos continuam aos milhares, mas o fim da guerra recusa-se a chegar. Ao assinalar 2 anos de conflito, o general Andan Dagalo, líder do grupo paramilitar, declarou o estabelecimento de um governo alternativo, chamado Governo de Paz e Unidade, e referiu que outros grupos juntaram-se à sua administração, demonstrando assim que as forças de apoio rápido, formação à qual são atribuídas mais de 400 mortes nos últimos tempos, não estão sozinhas. Apesar de vários apelos e ações da comunidade internacional, o conflito continua sem fim à vista, com
com as partes a acusarem-se mutuamente e a envolverem supostos apoiantes externos, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que o governo sudanês acusa de apoiar os paramilitares. No conflito que assola o antigo maior país do continente berço da humanidade em termos territoriais, os combates são marcados por ações como estupros em massa e assassinatos por motivos étnicos, que equivalem a crimes de guerra e crimes contra a humanidade, especialmente em Darfur, de acordo com a ONU e grupos internacionais de direitos humanos. Estima-se que mais de 24 mil pessoas morreram e cerca de 13 milhões foram deslocadas das suas casas, incluindo 4 milhões que se refugiaram em países vizinhos. Nesta semana, vários líderes mundiais reuniram-se em Londres para discutir a situação no país. O encontro, no entanto, terminou sem consenso. Em cada 3 vítimas de tráfico de pessoas, uma é criança e até 78% das vítimas são traficadas para trabalho forçado e exploração sexual, de acordo com o relatório publicado hoje pela Organização Internacional para as Migrações e o Fórum Global de Doadores. As instituições avançaram os dados hoje, dia em que também assinaram um acordo com vista a angariar 8,8 milhões de euros para combater a escravatura moderna e o tráfico de pessoas em todo o mundo. As entidades, por via de um relatório, mostrarão dados que estimam que 500 milhões de pessoas em todo o mundo estejam a ser afetadas pela escravatura moderna, incluindo o tráfico humano todos os dias. De acordo com o documento, em função dos níveis sem precedentes de deslocação humana em todo o mundo devido a conflitos, desastres e pobreza extrema, milhões de pessoas estão a ser empurradas para situações vulneráveis, aumentando o risco de tráfico humano, trabalho forçado e casamentos igualmente forçados. Seguimos com a atualidade doméstica. Angola e Argélia assinaram hoje aqui em Luanda um memorando de entendimento sobre a criação de um mecanismo de consultas públicas bilaterais no domínio económico. O memorando prioriza setores como o mineiro, transportes e turismo. A visita visa reforçar as relações político-diplomáticas, bem como a troca de experiência sobre os desenvolvimentos políticos e socioeconômicos nos respectivos países. Na ocasião, a secretária de Estado para as Relações Exteriores do MIREX e a secretária de Estado dos Assuntos Africanos da República Popular Argelina assinaram um memorando de entendimento sobre a criação de um mecanismo de consultas públicas. O documento reflete o compromisso dos dois países relacionados à cooperação econômica, transporte, turismo, minas e ensino superior. Les grands enjeux régionaux et internationaux. Nos échanges ont été directs, riches et tournés vers l'avenir. Ils ont mis en évidence une convergence remarquable de points de vue entre l'Algérie et l'Angola, notamment sur les questions cruciales pour notre continent. Nesta quarta-feira, uma delegação da República Argelina Democrática e Popular, liderada pela secretária de Estado dos Assuntos Africanos deste país, iniciou uma visita oficial de 3 dias em Angola. O memorando pretende também reforçar o setor da educação no nosso país. Tive a honra de reunir com a minha homóloga Angelina num encontro marcado por um espírito de amizade e cooperação entre os dois países, reafirmando a importância do incremento da cooperação entre os dois países, cooperação histórica, cooperação comercial, cooperação econômica. Também assinamos um memorando de entendimento sobre consultas políticas, que representa um passo importante e significativo, pois irá permitir o diálogo regular sobre questões bilaterais, regionais, internacionais entre os dois países. O 1º de maio de Benguela venceu o Gelson Futebol Clube por 2-1 e passa para os quartos de final da Taça de Angola em futebol.
As duas formações que disputam a segundona encontraram-se no estádio dos Coqueiros, na Baixa Antiga de Luanda, para o jogo dos oitavos de final da segunda maior prova de futebol do nosso país, a Taça de Angola. A formação de Luanda tomou as rédeas da partida, criando oportunidades. Havia, o nulo permaneceu até ao intervalo. No reatar, a tónica dominante do encontro teimava em surgir. E quando surgiu, o pouco público que se fez presente nos Coqueiros vibrou com o tento de vai-vai para a formação de Benguela. Moralizados, os bengalenses tudo fizeram para a conquista da vitória diante de um Gelson apático e sem soluções. Chuchu apontou o segundo golo para a equipa de Benguela. Antes do apito final, o Gelson apontou o golo de honra na marca dos 11 metros por intermédio de Braulio. Nas reações, o treinador do 1º de maio, António Coimbra, felicitou a sua rapaziada pela vitória. Parabenizar as duas equipas, penso que proporcionaram um bom espetáculo. Foi um jogo repartido, onde a primeira parte temos que reconhecer com todo o mérito que o Gelson foi superior a nós. Fizemos algumas mexidas do que nós entendemos o que era o nosso jogo. Melhoramos muito, fizemos o gol, acho que fizemos o gol na melhor altura possível. E pensamos nós que depois o que se vê o resto é mesmo contra tudo, conseguimos vencer o jogo. Parabenizar a rapaziada, nossa rapaziada, agora é pensar no regresso e pensar no próximo jogo. Por outro lado, o treinador do Gelson, Paulo Dias, lamentou a derrota do seu conjunto. Faltou gols, a equipa fez um belo primeiro tempo, mas não conseguimos marcar os gols necessários. Nós cometemos 2 erros agora no segundo tempo e o futebol é isso, você sofre, perde o jogo. Com este resultado, o 1º de maio passa assim para os quartos de final da Taça de Angola e terá pela frente o 1º de agosto. A partida está agendada para o próximo dia 30 de abril. O Desportivo da Huila já projeta a temporada 2025-2026. Sem avançar nomes, o técnico Paulo Torres garante que estão em avaliação potenciais reforços para a equipa. O Desportivo da Huila já projeta a temporada 2025-2026. Segundo o treinador Paulo Torres, a equipa trabalha com base em objetivos a médio curto e a médio longo prazos para se consolidar no futebol nacional, sem descurar as jornadas que ainda faltam para o término do Girabola. Nós temos um objetivo que é a médio curto, a médio longo. O Desportivo da Huila não está a trabalhar só a ver o campeonato. Naturalmente queremos ganhar, porque os nossos adeptos, vocês, comunicação social, gostam também que nós tenhamos bons resultados. Agora, o Desportivo da Huila também já se está a projetar para a próxima época. Estamos a ver o desenvolvimento de muita coisa que nós fizemos, que nós proporcionamos, onde queremos ver a evolução, se calhar, noutras fases do jogo, de outros jogadores, para que na próxima época nós não tenhamos dúvidas daquilo que vamos preparar, porque uma equipa como o Desportivo da Huila já tem que estar a olhar para o futuro. E a próxima época já não está tão longe quanto isso, isto é 1 mês e meio agora. Mas também estamos a trabalhar nessa vertente. O técnico português da equipa da Região Militar Sul garante, sem avançar nomes, que estão em avaliação potenciais reforços para a próxima temporada. A pretensão é tornar o plantel mais forte e com outros objetivos. Paulo Torres considera ser importante esse trabalho, pois, em seu entender, o mercado de transferências em Angola é bastante complicado. Naturalmente que temos muita coisa em análise, estamos a estudar, estamos a analisar. O mercado em Angola já anda aqui há muitos anos, não é fácil. É um mercado que à partida parece que é fácil, mas que se torna complexo. E nós, para melhorar a nossa equipa, para criarmos melhores condições, para termos melhor equipa, naturalmente estamos a trabalhar sobre isso. Agora, não há situações neste momento ainda claras, há apenas trabalhos que estamos a desenvolver, que no momento certo vocês serão os primeiros a saber. A depressão lidera nos últimos anos o índice de doenças do Fórum Mental no país. Só no ano passado, mais de 200 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. As perturbações mentais, como o stress e a ansiedade, fazem igualmente parte da lista. Cerca de 200 mil pessoas em Angola sofrem de perturbações mentais, como estresse, ansiedade e depressão. Carlos Domingos acredita que a depressão na nossa sociedade é causada pelos fatores sociais. A depressão é causada pelos fatores sociais. Uma das causas principais da depressão
podemos considerar que, falando do nosso país, podemos considerar que muitas das vezes a dificuldade, em como posso dizer, a dificuldade seja na área dos trabalhos, há muita gente que não consegue satisfazer a sua necessidade e provoca a depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que causa oscilações de humor caracterizadas por perda de interesse, ausência de ânimo e tristeza profunda. O psicopedagogo Nelson Clinton avança os sinais e sintomas de um quadro depressivo. Vai variar de acordo corpo a corpo, mas ela tem a ansiedade, que é um dos principais sintomas. Tem o não querer comer, tem o não tomar banho, tem o retirar-se da socialização normal, significa eu já não converso contigo, a olhar para si, fico de cara baixa. A insatisfação de um determinado percurso de vida leva a uma depressão. Quando eu falo a insatisfação, o não conseguir arranjar o emprego dos sonhos, pode ser um fator, não ter uma vida econômica e financeira satisfatórias é um dos fatores. Semanalmente, Angola registra em média 3 casos de suicídios por enforcamento. Domingas Manuma perdeu a filha de 14 anos, mas até o momento desconhece-se as causas do suicídio. Eu só sei que saí, era 8 e tal, saí. A mãe, quando chegou, bateu nada. O menino que vive atrás da casa é que veio, o inquilino. Ei, avó Joaquina, diz que ela bateu o portão, ela está dormindo. Não, ela está a escutar mesmo, está fazendo coisa, pouco. Afinal, ela ali já tinha se enforcado. O menino abriu a porta, ele como tem chave, abriu a porta, entrou. A minha mãe só pousou o saco de lixo, não deu conta. Estava a voltar para dentro. O menino assim que faz a curva para quê? Para ir no quarto dela, olha assim, ela já estava pendurada. Não está conseguindo dormir, não está apanhando sono. Não está conseguindo comer. Tudo para mim está complicado. Nelson Clinton declarou que nem todo suicídio está relacionado com a depressão. Nem todo suicídio é a causa da depressão. Isto é fundamental. Exemplo. Eu posso ter uma conta e não conseguir pagar. Estou a ser perseguido. De forma a me livrar desta mesma dívida ou conta, eu tiro a minha vida. É um suicídio. Eu posso estar a viver alguma dificuldade sentimental, pode ser de namoro ou conjugal, por não aceitar aquela doença, eu tiro a minha vida. Eu posso estar com uma doença crônica transmissível e por não aceitar a mesma doença, eu tiro a minha vida. Todos esses quadros revelados não são pacientes de depressão. No entanto, Dona Domingas Francisco teve muitos motivos para enfrentar um quadro depressivo. Perdeu o marido e o irmão, mas a crença em Deus foi o seu suporte. Quem fica prejudicado é mesmo você própria, porque nesse momento nós temos que se refugiar a Deus e que é a solução dos nossos problemas. É importante cuidar da saúde mental, uma vez que na sua ausência a pessoa não consegue atuar de forma adequada na sociedade, inclusive no ambiente de trabalho. Ora, viva! Estamos de volta e começamos assim, nesta última parte do Girassol Jornal, a Conferência Científica Internacional sobre as Florestas e Bacia do Congo, que decorreu na província de Cabinda, encerrou com recomendações voltadas para a proteção e conservação da floresta do Mayombe. Os conferencistas defendem o reforço das medidas que visam repovoar o mais rápido possível o espaço florestal. Proteger a floresta do Mayombe de forma coletiva e rigorosa é um dos pontos que consta da conclusão da Conferência Científica sobre a Bacia do Congo. Durante 3 dias, Cabinda reuniu especialistas e cientistas de diversos países do mundo para se estudar a melhor estratégia de proteção e preservação da floresta da Bacia do Congo. Realmente, eu como acadêmica, eu senti que realmente nós temos que colaborar, temos que coabitar com os nossos vizinhos aqui da República do Congo, porque as preleções foram ricas, foram suscitas, foram consistentes e foram claras demais. Essa conferência chega em boa hora porque
fala da conservação, da preservação do meio ambiente e porque também é dela que provém o dióxido de carbono. Né? Desta conferência deve existir mesmo protocolos e porque acompanhamos alguns diretores nacionais do ambiente, do Ministério da Agricultura, nessa abertura, se avançar mesmo para a troca de contactos, de modo que isso possa ser uma realidade, porque Angola precisa mesmo de avançar nesse quesito de conservação da floresta. O reitor da Universidade 11 de Novembro disse que iniciativas científicas vão continuar. A ciência deve estar ao serviço das comunidades. Não cooperamos, é a perdição para todos. Quando cooperamos é para atingir os objetivos comuns e participar à criação, ao desenvolvimento desse espaço. Aliás, nós falamos de co-desenvolvimento. Portanto, ouvimos que alguns países já têm, o processo está avançado, nós estamos a avançar pouco a pouco, mas associando a ele, vamos proceder a co-desenvolvimento. Cada tem uma experiência muito rica, muito importante, seja Gabon, Congo, Brazzaville, República Democrática do Congo, Camerún, Angola. E queremos justamente partilhar estas experiências, tanto a nível da política pública como a nível das práticas, para ver o que é o mais eficiente, eficaz, para dar resultados que são, no final, o resultado maior que a preservação da biodiversidade da bacia da floresta do Congo. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, destacou a relevância da província acolher esta conferência e garantiu total apoio às iniciativas científicas que visam melhorar a vida das populações. Este é um casamento muito forte que deve existir entre a ciência e a manutenção das nossas florestas. E este é um exemplo que devemos ter investigadores, que devemos levar este ato à ciência para que este benefício das florestas possa então servir para as novas gerações. E agradecer aqui à Embaixada Francesa pelo apoio, à Universidade 11 de Novembro, a toda a ação multissectorial que só foi possível para podermos realizar esta conferência da biodiversidade em Cabinda. De referir que a floresta da bacia do Congo passa em Angola, República Democrática do Congo, República do Congo-Brazzaville, Ruanda, Gabão, Camarões e Guiné Equatorial. O Clube Desportivo e Centro Recreativo e Cultural Marítimo de Luanda foi classificado como Património Cultural Nacional. A atribuição do estatuto à instituição com 80 anos de existência é um reconhecimento das autoridades ao contributo prestado à cultura nacional. No Decreto Presidencial 382/25, as autoridades justificam a classificação do Clube Desportivo e Centro Recreativo Marítimo da ilha com o facto deste ser um dos importantes locais de memória da cidade de Luanda e por ter cumprido o seu papel relevante e histórico junto de uma das correntes do nacionalismo angolano. Teresa Afonso, esposa de um dos fundadores do agora Património Cultural Nacional, recorda do Marítimo de lá dos tempos idos. Essa fundação do Marítimo iniciou pelo futebol. E assim que iniciou pelo futebol, então não havia lugar para eles poderem se concentrar. E o outro clube era o Arsenal. Aqui no Marítimo da ilha havia muita coisa. Em primeiro lugar, havia também o carrossel, havia também os artistas que vinham atuar aqui e muito mais coisas em festejo do 5 de outubro, que é a data da fundação do Marítimo da Ilha de Luanda. Dionísio da Rocha foi no Marítimo de Luanda presidente da Comissão de Festas, função que atualmente equivaleria a mais ou menos à de diretor artístico.
O músico fala da importância do clube e centro recreativo para o desporto e música nacional, bem como enaltece a sua classificação. Trouxe do Brasil, entre outros artistas, o Martim da Vila, que está aí a chegar, mas trouxe também o primeiro grupo de capoeiristas com Abadá Capoeira, que apresentei nesta sala, com um nível e que de repente passamos a ser um veneno do lado positivo, claro, um veneno para a população luandina, primeiro Luandina, depois de Benguela, depois de outras capitais do país. A classificação do Clube Desportivo e Centro Recreativo Marítimo da Ilha como Património Cultural Nacional, 80 anos depois da sua fundação, insere-se nas celebrações do Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, a assinalar-se a 18 deste mês, de acordo com a diretora do Instituto Nacional do Património Cultural, Cecília Gurgel. Estamos no Marítimo a fazer esta apresentação de alguns patrimónios já classificados, já declarados património cultural, quer imaterial, quer material. Portanto, neste caso estamos a falar, já se falou aqui do Ungo, que foi classificado no presente ano como património cultural imaterial nacional. Passou a Rabita, foi o primeiro bem cultural da ilha de Luanda a ser declarado património cultural imaterial. O Marítimo da ilha, este ano, precisamente no dia 10 de abril, foi reconhecido como património cultural. A distinção atribuída à organização, fundada em 1945, foi feita no âmbito das políticas de preservação e valorização do património cultural, promovidas pelo governo angolano através do Ministério da Cultura, numa altura em que Angola tem perto de 1.500 bens inventariados, desde os patrimoniais referentes ao processo de luta de libertação aos culturais e naturais. O município de Viana acolheu nesta quarta-feira o primeiro fórum sobre o empreendedorismo cultural, com foco na criação de oportunidades de negócios sustentáveis na cultura, bem como dar maior visibilidade aos fazedores de artes. Com o propósito de incentivar os fazedores de arte a empreenderem, a administração de Viana reuniu nesta quarta-feira vários artistas no primeiro fórum sobre empreendedorismo cultural. Escritora há mais de 17 anos, Universo Mavango, fala das dificuldades em empreender no mundo literário e afirma que, além da literatura, também é professor para garantir o sustento da família. Os artistas devem viver exclusivamente do seu talento. Eu sou um artista já com uma certa estrada, estou precisamente no mundo da literatura há 17 anos, vou pisando diferentes palcos aqui internacionalmente. O outro pé que me sustenta, para além de outra atividade acadêmica, tem sido a literatura. Vivo a 80% da literatura. O diretor do Turismo e Cultura de Viana, Dialmo Dembi, realçou que a cultura pode desenvolver renda para a sustentabilidade a nível do município. Nós temos ainda muitas situações sociais e precisamos atacá-las. E a cultura bem tratada, bem cuidada, pode sim desenvolver renda para nossas famílias e com este exercício não é sustentarmos aqui umas ferramentas mais precisas, necessárias e aceitáveis para a resolução de muitos problemas sociais. Já o empreendedor cultural Adelino Caracol aponta a falta de incentivo entre as razões que contribuem para a fraca aposta no setor. É isso que nós viemos transmitir, porque nós estamos, eu pelo menos estou há 41 anos a fazer cultura, teatro em especial, e achamos que dá abertura para que a gente cresça em termos de mentalidade, para que a gente consiga se inserir na sociedade, na igreja, onde quer que a gente esteja. Então é importante despertar a juventude para poderem acordar. Os incentivos é outra história que precisamos melhorar, não é? Precisamos melhorar para que haja uma distribuição equilibrada, não é? Sabe, quando há dinheiro já começam os conflitos, não é? E então há uns que de filhos viram enteados, de enteados depois viram abandonados. É importante falarmos disso. Acho que estamos a falar de 50 anos de independência. Algumas coisas precisam de melhorar, incluindo
a distribuição para que haja resiliência, mas uma resiliência salutar. Por sua vez, a expositora Áurea de Almeida destacou a importância de se resgatar a cultura a nível do município de Viana. É um evento muito impactante, uma vez que estamos a falar dos elementos da cultura. Angola é um país aculturado e nós, enquanto jovens, precisamos resgatar sobre esses valores culturais que nós temos dentro da nossa praça. E Viana é uma praça cultural, nós aqui temos artistas, nós aqui temos o teatro como uma essência dos nossos municípios. O administrador de Viana, Demétrio de Sepúlveda, chama a atenção para a necessidade de se empreender e alertou a juventude para as oportunidades do empreendedorismo. Nós precisamos de empreender sempre e em todas as áreas. E na área da cultura nós temos sim grandes oportunidades. Queremos nesse fórum despertar as pessoas e principalmente a juventude das várias oportunidades que temos no empreendedorismo. E no setor da cultura principalmente. O nosso município é muito rico, o nosso município é multicultural. E essa multiculturalidade do município permite-nos ter várias áreas para podermos empreender. O município de Viana abriga mais de 200 agentes culturais, fruto da nova divisão político-administrativa. Está tudo dito, tudo contado desta edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Boa noite e até amanhã.